som. 1, 2. Som. 1, 2, 3. 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 Som. Opa, funcionou. Som. Som. A hora que você fizer sinal, eu vou. Bom, boa noite a todos, graça e paz. A oportunidade, mais uma vez, que Deus nos dá de podermos juntos estudar a palavra e sermos edificados pela ação do Espírito Santo. Agradecemos a presença de vocês também aqui e de você que está em casa acompanhando este momento devocional de estudo da palavra. Eu quero ler a palavra e convido você a abrir em Marcos capítulo 11, a partir do verso 1, Evangelho de Marcos capítulo 11, a partir do versículo 1. Nós temos estudado o Evangelho transformador de quarta-feira pela visão do evangelista Marcos. E este é um texto muito importante no ministério de Jesus, que é conhecido como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Marcos 11, de 1 a 11, nós lemos assim. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo a entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isto? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam, conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o rei que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, agradecemos pela oportunidade de termos a Tua palavra como oportunidade de estudo para nós. Dá-nos crescimento por ela, dá-nos visão do Teu Espírito Santo, compreensão para que possamos viver os Teus ensinos. Ajuda-nos, ó Deus. Precisamos do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Era a festa da Páscoa. Na verdade, a última festa da Páscoa mostrada na Bíblia por Jesus. Temos nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a impressão de que esta seria a primeira vez que Jesus passava em Jerusalém. Ao contrário, o evangelho de João vem relatando as várias vezes que Jesus já havia passado por Jerusalém, não apenas nos 3 anos de ministério, mas em outras ocasiões também, como na infância, aos 12 anos, ou mesmo antes, temos esse relato nos evangelhos. Na verdade, Jesus premeditou todo este acontecimento. Jesus programou todo este acontecimento. Repara que ele vinha preparando com antecedência isso. Ele coloca que em Betânia e Betfagé, 8, 10 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos, Jesus envia 2 dos seus discípulos para procurar um jumentinho que estava amarrado a um portão numa determinada rua. E quando eles chegassem lá, algumas pessoas perguntariam o que eles estavam fazendo e eles diriam, o mestre precisa dele e devolve depois. Quer dizer, isso tudo já havia sido programado por Jesus, não era um ato
espontâneo ou como se fosse algo do acaso. Não, Jesus já vinha programando este episódio com antecedência. Vale lembrar, conforme alguns relatos históricos, que nesta época em Jerusalém, por ocasião das principais festas, e a Páscoa era com certeza a principal festa dos judeus, havia aproximadamente 2,5 milhões de visitantes em Jerusalém. Você imagina então realmente uma grande festa, boa parte de judeus, não há dúvida, mas havia outros tantos turistas, estrangeiros, que passavam lá por várias ocasiões, como vamos determinar também daqui a pouco. Vale ainda ressaltar um detalhe interessante, o fato do jumentinho nunca ter sido montado por ninguém. Se você observar nos textos do Antigo Testamento, por exemplo, Números capítulo 19, versículo 2, nós vamos ver que as vacas alazãs eram animais que eram usados na purificação, na consagração, e essas vacas elas deveriam ser utilizadas quando nunca ainda havia sido colocado jugo sobre ela. Então eram vacas que ainda não tinham sido usadas, não tinham sido montadas ou não tinham sido usadas para o trabalho. Portanto, o fato de ser um jumentinho sem ter sido montado expressa a purificação que Jesus estava indo para fazer, não apenas no templo, mas sobretudo pelo seu sacrifício, morte, ressurreição posterior. Ainda é interessante ressaltarmos neste episódio o fato de as pessoas acompanharem aquela procissão, Jesus montado no jumentinho, e o texto diz que algumas pessoas colocavam ramos, roupas. Em 9:13, nós vemos que era usado isso, possivelmente não muito comum, mas era usado. As pessoas estendiam seus mantos ou ramos de planta para que o rei passasse naquela procissão de coroação. Então representava a entrada de um monarca que estava assumindo o seu trono. Mas era também utilizado na volta dos grandes heróis depois das conquistas, das vitórias. Também a população, ao homenagear esses heróis, colocavam ali mantos e colocavam plantas para que eles passassem, representado toda a sua coragem, todo o seu ato de... No ano 170, 165 a.C., foi o que ocorreu na revolta dos Macabeus, quando o rei Antíoco foi expulso de Jerusalém e a família dos Macabeus, liderando todos os judeus, trouxeram vitórias e liberdade para o povo de Israel, e daí até a entrada de Roma como grande império. Então isso aconteceu com Judas Macabeus e com a família, quando entraram em Jerusalém, colocaram lá os seus ramos, os seus mantos, e aqueles heróis da batalha foram recebidos com festa, com celebração. Portanto, nós podemos dizer que este ato representa as duas coisas em Jesus. Tanto a entrada de um rei que assumiria o seu trono, e como vamos ver, nenhum trono físico, evidentemente, e também um grande herói, aliás, o maior herói que faria o seu maior ato de heroísmo. Ele não estava entrando na cidade, algo que ele havia... Maravilhoso, sobretudo pelo que queria fazer. Festa da Páscoa. Vale outra questão de destaque aqui. O cântico dos presentes. Hosana ao que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. O Evangelho de Marcos acrescenta: bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Na verdade, a palavra hosana, por muito tempo se interpretou como louvor. Na verdade, hoje se interpreta muito como louvor. A palavra hosana significa salva-nos, Senhor, agora. É um apelo para que Deus haja de maneira rápida e poderosa para trazer salvação e livramento. Este texto é citado do Salmo 118, versículos 25 e 26,
que era um pedido de clamor, um pedido para que o povo pudesse ser atendido nas suas maiores dificuldades e salvo dos seus momentos mais difíceis de agonia. O que estava acontecendo, na verdade, nada mais era do que o cumprimento de Zacarias, capítulo 9, verso 9, que diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. Na verdade, este era o cumprimento da profecia. Jesus entra montado num jumentinho. Jesus estava de fato dizendo entre outras coisas, eu sou o Messias, aquele que estava por vir. Todo judeu tinha esta visão clara de que o Messias entraria em Jerusalém montado num jumentinho, conforme Zacarias capítulo 9, verso 9. Na verdade, este texto pode ser analisado de muitas formas. Eu lembro já ter estudado com a igreja na visão da multidão, que agora aclamava Jesus como rei, e logo em seguida... Ok. Posso deixar o microfone de lado? Aclamava Jesus como rei, a multidão, e depois, logo em seguida, por ocasião da festa, uma semana depois, gritava, crucifica-o, crucifica-o, né? Então, já estudamos esse texto com essa visão. Eu queria dar uma olhada hoje com relação a qual era a mensagem de Jesus ao tomar a iniciativa que tomou de chegar a Jerusalém, em festejar a sua última Páscoa e celebrar ali, passar aqueles últimos momentos, entrar em Jerusalém no jumentinho, ser aclamado como rei, conforme Zacarias 9, e agora este texto colocando para a gente. Nós podemos dizer que Jesus queria dizer 4 coisas bem claras com relação a este evento. Primeiro, podemos destacar a coragem de Jesus. A coragem de Jesus. Vale lembrar que Jesus era odiado pelos líderes religiosos. Muitos judeus já maquinavam, já programavam a morte de Jesus. Já era comum. E Jesus sabia disso muito bem. Ele havia alertado aos seus discípulos desde a viagem de Cesareia de Filipe até Jerusalém. Ao longo dessa viagem, Marcos 8, 9 e 10, que estamos estudando, ele já havia alertado pelo menos 3 vezes que ele realmente estava indo para Jerusalém na sua última viagem, e ali ele sofreria, morreria, mas depois ressuscitaria. Então Jesus sabia o que estava acontecendo. Qualquer pessoa, nós poderíamos dizer, iria de Jerusalém. Sabia que ali era o seu momento crucial, que as pessoas ali o procurariam para tirar a sua vida. Qualquer pessoa procuraria fugir de Jerusalém. Ou então, vamos colocar assim, na pior das hipóteses, não entraria em Jerusalém chamando atenção. Entraria durante a noite, nos cantos escuros e desertos da cidade, para poder cumprir ali secreta e silenciosamente o seu objetivo. Mas não foi assim com relação a Jesus. Jesus não precisava disso. Pelo contrário, João 12, 32, que remonta a este momento da história, a última presença de Jesus em Jerusalém, diz o texto: quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Ou seja, era esta a verdadeira intenção de Jesus. Vale lembrar que quando Jesus curou algumas pessoas, pregou suas mensagens, expulsou demônios, em muitas ocasiões Jesus dizia: não fale para ninguém, não conte isso para ninguém. Agora era a hora de proclamar a todos que Jesus estava presente. Agora era a hora de chamar para si a atenção. Jesus queria realmente o holofote da festa, não com objetivos orgulhosos, evidentemente, mas era hora de se apresentar como verdadeiro rei e Messias. Portanto, destacamos sim a coragem de Jesus. João 17, 27, também com relação a este momento, Jesus diz: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Salva-me, Pai, desta hora, mas precisamente
com este propósito vim para esta hora. Ou seja, era necessário que Jesus fosse de fato destacado. Ele nunca fugiria dos planos de Deus, por mais difíceis que se apresentassem. Portanto, em primeiro lugar, há de se destacar a coragem de Jesus. Segundo, também devemos destacar a afirmação que Jesus faz de si mesmo. A afirmação que Jesus faz de si mesmo. Ao permitir toda aquela homenagem, hosana ao que vem em nome do Senhor, bendito o filho de Davi, o reino estabelecido, hosana nas maiores alturas, ou seja, os anjos do céu cantem louvores, que Deus nos salve desses momentos. Ele estava com certeza chamando para si o que Zacarias 9:9, como eu disse na introdução, colocava como profecia: o Filho do Homem está presente. Ou seja, a expressão clara com relação ao Messias. Jesus, ao entrar em Jerusalém dessa forma, diz com todas as letras: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus. O que ele havia dito em conversa com pessoas em particular, o que ele havia dito para os discípulos, o que ele havia dito em alguns milagres na frente de algumas poucas pessoas, agora ele proclama naquela festa, em meio a mais de 2 milhões de judeus e visitantes, ele dizia a todos: eu de fato sou o Filho de Deus. Chegou o momento de ser revelado. Até então ele dizia: não conte para ninguém. Agora era hora de não apenas se mostrar, mas agora é hora de revelar, de anunciar para todos os cantos: o rei chegou. O rei chegou. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. A sua afirmação imediatamente anterior a este fato, se você abrir aí comigo em Marcos 10, versos 32 e 33, vai mostrar exatamente esta mesma afirmação de Jesus sobre si mesmo. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e os seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Nota como Jesus se refere a si próprio: o Filho do Homem, expressão usada que o judeu conhecia muito bem sobre o Messias que havia sido prometido e agora estava chegado, estava às portas. Claramente nós temos uma afirmação de Jesus sobre si mesmo, dizendo: eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias prometido, o Cristo de Deus, o enviado de Deus. Então, a segunda coisa, a afirmação que Jesus faz de si mesmo. Terceira afirmação de Jesus, terceira lição que nós aprendemos de Jesus, é sobre o chamado de Jesus. O chamado de Jesus. E aqui, de maneira muito clara, a sua vocação com relação a este episódio. Para nós, ocidentais, né, o jumento é um animal um tanto desprezível, até usado como deboche. O jegue, o burro, o asno, como queiram. Mas para o povo do Oriente tinha um significado totalmente diferente. Era um animal nobre. Aliás, muitos reis montavam jumentos. Aliás, ainda, os reis ansiavam por montar jumentos. Porque era muito simples a aplicação. Quando um rei saía para a guerra, ele saía montado num belo cavalo, um belo alazão, e ali ele ia para a sua batalha, para guerrear. Mas quando ele voltava vitorioso, ele voltava montado num jumento. Sabe o que isso significava? Significava: eu estou em paz, ou eu vim em paz. Enquanto o cavalo representava: estou indo para a guerra, o jumento representava: eu estou vindo em paz. Era esta a mensagem de Jesus, este o chamado de Jesus. Eu não sou um rei que vou levantar a minha espada e vou sair por aí guerreando e libertando Israel
do jugo inimigo que eram os romanos. Eu vim em paz. Esta foi a mensagem de Jesus ao entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Isso significava que Jesus era um rei diferente. Jesus veio para amar e não para condenar. Jesus veio para se sacrificar e dar a sua vida em resgate por muitos. E não veio para guerrear e para usar a sua espada. Este foi o chamado de Jesus, o legado de Jesus nesta entrada em Jerusalém, nesta festa. Ele veio em paz. Com certeza, aqueles que presenciaram aquela cena não apenas lembraram de Zacarias 9:9, o Messias prometido, como tinham a ideia de um rei voltando vitorioso da guerra, dizendo: agora estamos em paz. Jesus veio trazer a paz, como ele mesmo diz aos seus discípulos durante esta semana, um pouco mais à frente, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Jesus veio trazer uma paz diferente, que é a paz fruto de um relacionamento com Deus. Ele veio estabelecer esta paz por meio do sacrifício, por meio do sangue da cruz, por meio da sua morte e posterior ressurreição. Esta foi a sua vocação, o seu legado, seu chamado ao entrar em Jerusalém montado num jumentinho. E por último, eu destaco a visão espiritual de Jesus. Falamos sobre a coragem de Jesus, a afirmação de Jesus sobre si mesmo, a vocação de Jesus, o chamado de Jesus. Falamos sobre agora a visão espiritual de Jesus. Olha que interessante o verso 11. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Bom, uma explicação apenas, o Evangelho de Mateus traz uma ideia um pouco diferente da ocorrência dos fatos. Mas ficamos aqui com o que o evangelista Marcos coloca. Ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, passa ali algum tempo, vai até o templo e começa, e o texto diz de forma bem interessante, ele observa tudo. O texto diz: e entrou em Jerusalém, no templo em especial, tendo observado tudo, como já era tarde, voltou para Betânia com os 12. Umas coisas interessantes aqui para a gente. Primeiro, tendo observado tudo, Jesus tinha uma visão diferente de como todos os demais presentes naquela festa tinham. Vamos pensar um pouco. Alguns estavam lá pelo comércio, não há dúvida disso. O próprio texto, um pouco mais à frente, nos versos 13 em diante, versos 15 em diante, vão falar com clareza quando Jesus entra no templo e lá tem cambistas, lá tem vendedores, tem negociadores. Muitos estavam lá por causa do comércio, por causa do dinheiro. Aliás, você imagina uma festa com mais de 2 milhões de visitantes participando, como era produtivo e lucrativo e vantajoso todo tipo de comércio. Ainda mais o comércio religioso. Então muitos estavam lá pelo comércio. Outros estavam lá pelo cumprimento religioso, porque era obrigado. Todo judeu que morava a uma certa distância, 30, 50 quilômetros, há uma discordância com relação a isso, era obrigado. Mas com certeza todo judeu amava participar dessas festas de uma semana e viajavam grandes distâncias para poder estar ali e montavam as suas tendas ao redor da cidade e ali cumpriam rigorosamente os seus hábitos religiosos, sacrifícios, participações da festa, dos cultos e assim por diante. Outros estavam lá para trabalhar, muitos levitas, sacerdotes estavam lá para fazer sacrifício para todo este povo. Enfim, cada um estava lá com um objetivo. E diz a palavra, e Jesus observava tudo. Nada passava desapercebido por Jesus. Possivelmente também estavam presentes aqueles que com interesse sincero queriam buscar a Deus. Como nos dias do nascimento de Jesus, lá no templo existiam homens e mulheres piedosos, como Simeão e Ana, que esperavam a vinda do Messias. Com Jerusalém também haviam homens e mulheres piedosos que estavam à busca de uma vida mais íntima, mais próxima de Deus, não há
dúvida com relação a isso, mas com certeza a grande maioria estava atrás de comércio, estava atrás de práticas religiosas vazias, que foram condenadas por Jesus ao longo do seu ministério. E a palavra diz, e Jesus observava tudo. Mas já era tarde, não tarde para agir, tarde do dia. E Jesus se recolhe para Betânia, 8 quilômetros de Jerusalém, para poder descansar, com certeza na casa de Marta, Lázaro e Maria. Aliás, Lázaro havia acabado de ressuscitar. O evangelista Marcos não relata isso. João relata que já chegando a Jerusalém, Jesus ressuscita Lázaro um pouco antes, então ele volta para a casa de Marta, Maria e Lázaro, e ali passa a noite juntamente com os 12. Então no verso 15 diz, logo foram para Jerusalém no dia seguinte, entrando no templo, passou a expulsar os que vendiam, compravam, ou seja, ele começa a agir no dia seguinte. Um dia anterior, na noite anterior, na tarde anterior, ele apenas observou todas as coisas e agiu. Portanto, a visão espiritual de Jesus era diferente. Sabe qual foi a visão espiritual de Jesus? Olha o que diz o verso de número 17, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós porém a tendes tornado em covil de salteadores. Jesus faz menção de Isaías 56, verso 7, que diz, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E agora Jesus vinha a Jerusalém e no templo via aquele comércio, aquela bagunça, aquela espiritualidade vazia, aquela falsidade, aquela hipocrisia, e expulsa todos os presentes, depois de ter observado todas as coisas, e diz, a casa do meu pai é casa de oração, é casa para buscar a Deus, é para fazer sacrifício sincero, é para cultuar a Deus com coração devoto, e não é para fazer comércio, ou não é para hipocrisia, não é para religiosidade vazia, ou simples atos religiosos. Aqui é lugar de oração e de adoração. Portanto, eu destaco por último a visão espiritual de Jesus sobre todas as coisas, sobre o coração das pessoas, sobre o culto que era praticado e sobre o templo, casa de oração. Esse é o grande desafio para nós, quando nos apresentamos na casa de Deus. Qual é a nossa intenção em estarmos na casa de Deus? O que nos leva a prestar culto a Deus? Qual é a nossa motivação? Havia mais de 2 milhões de visitantes, entre judeus e estrangeiros, em Jerusalém, na Páscoa daquele ano. Como eu coloquei, cada um com uma motivação diferente. Mas não há dúvida nenhuma que todos eles presenciaram a Páscoa mais importante da história do judeu. Naquela Páscoa, não apenas Jesus entra montado num jumentinho em Jerusalém e é aclamado como o Rei dos Reis e o Messias prometido, mas naquela Páscoa, Jesus entrega a sua vida por nós. Ele se sacrifica, ele morre por nós. E no final da Páscoa, logo em seguida, ele ressuscita dos mortos. Portanto, estavam ali presentes para com certeza conhecerem o momento mais glorioso de toda a história. E eu posso dizer que nesse desfecho todo, há 2 reações, dentre outras tantas, mas apenas para destacar, para a gente concluir. A primeira reação que nós encontramos é da multidão. Que podemos dizer, neste primeiro momento, embora eu disse, e isso é real, alguns dias depois essa multidão está gritando crucificam, mas nós podemos destacar aqui que essa multidão aclamava Jesus como Messias e Rei. Lemos isso, versos 8 a 10, Hosana, salva-nos, ó Deus, de maneira urgente, venha a nós, filho de Davi, Messias prometido. Mas diz também o verso 18 no final, olha que bonito, verso 18 de Marcos 11, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina, ou seja, era uma multidão que aclamava Jesus como Messias e Rei, e era uma multidão que estava maravilhada com o ensino, com a doutrina, com as palavras de Jesus. Não há dúvida nenhuma que aquela semana foi especial para toda aquela multidão. Então a primeira reação que nós podemos destacar é uma reação
positiva, a multidão aclamando Jesus como rei e Messias, e a multidão maravilhada com o ensino e doutrina de Jesus. Mas a ação, a dos líderes religiosos, olha o verso 18, e os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam. Os líderes religiosos representam o segundo lado da reação, pessoas que odiavam Jesus e queriam a sua morte, e conseguiram com seu objetivo, e com certeza não foi cumprido simplesmente o desejo do coração daqueles líderes religiosos, mas sobretudo foi cumprido o plano de Deus, porque aprove a Deus que o seu Filho único, verdadeiro, pudesse ali então se entregar na cruz por amor a nós. Então temos de maneira clara duas reações: aqueles que se maravilhavam dos ensinos de Jesus e aqueles que odiavam a Jesus e queriam tirar a sua vida. É lógico que eu estou falando com você e com certeza você está ouvindo aí desse lado, e não há dúvida que nós amamos a Jesus, aclamamos Jesus como rei, e nós sempre nos maravilhamos diante dos ensinos de Jesus, da palavra de Deus. Isso traz alegria, paz, instrução, crescimento para nós, para a nossa vida espiritual. Mas com certeza nos faz refletir sobre a nossa espiritualidade. Não estamos do lado, ou não podemos estar de maneira nenhuma daqueles que odeiam a Jesus ou querem a sua morte. Nós somos aqueles que amamos ao Senhor. Mas essas reações nos fazem a pensar um pouco o impacto que Jesus tem causado na nossa vida. De que forma os ensinos de Jesus ainda têm nos maravilhado? De que forma ainda temos nos emocionado, nos alegrado, nos incentivado com a palavra de Deus? O que tem motivado o nosso coração a buscar a Deus? A simples forma religiosa do culto? A obrigação do cumprimento religioso de presença na igreja, de leitura da Bíblia e oração? Jesus, com certeza, criticou muitos fariseus que tinham simplesmente a letra como objetivo da sua espiritualidade. Há um compromisso nosso de, ao buscarmos a Deus, fazermos isso pelo amor que temos e pela gratidão por tudo que Jesus tem feito por nós. Embora um discípulo iria traí-lo e o outro negá-lo, e todos, exceto João, o abandonassem no momento da cruz, com certeza aqueles discípulos foram muito importantes na vida de Jesus. E o texto diz que nos momentos difíceis estavam do seu lado. O verso 11 termina falando sobre isso. Quando ele voltou para Betânia, os discípulos foram com ele. Quando ele volta para Jerusalém no dia seguinte, os discípulos estavam com ele. Quando Jesus vai para o Getsêmani, os discípulos estão com ele. Sejamos nós como discípulos de Jesus, andando com ele constantemente, mesmo que venhamos a falhar, como os discípulos também falharam, mas que nós possamos com integridade, com fidelidade, com dedicação, com amor, com coragem, sermos discípulos de Jesus, estarmos com ele a todo momento. Que assim Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estudarmos a Tua Palavra e de sermos edificados por ela. Capacita-nos, ó Deus, a sermos fiéis servos e discípulos do Senhor Jesus. Mesmo nas nossas falhas e limitações, queremos estar do Teu lado e fazer o melhor para o Senhor. Livra-nos, ó Deus, do farisaísmo, da hipocrisia, do culto vazio, da espiritualidade oca, sem sentido. Livra-nos, ó Deus, do comércio religioso, das obrigações religiosas e muito mais. Livra-nos, ó Deus, de situações que nos afastem do Senhor, como aqueles líderes religiosos que o odiavam, que queriam a sua morte. Queremos ser fiéis discípulos de Jesus. E num primeiro momento, como aquela multidão clamava, o Messias, o Rei dos Reis, estamos nós também quedados diante do Senhor, clamando: ó Senhor, reina sobre nós, domina sobre as nossas vidas, governa nossas ações.
a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o Messias prometido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém, Senhor. Deus te abençoe, que Deus possa guardar, proteger sua semana, nos livrando e nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Cristo Jesus, o Messias prometido, o Rei dos Reis,